Olá, minhas vidas, tudo bem? Estamos aqui para o penúltimo episódio da série Guia para Morar no Chile. Dá para acreditar nisso, gente? A gente passou um mês juntos aqui no canal. Se você está acompanhando, sabe que eu já falei dos assuntos mais importantes: educação, trabalho, visto, enfim, toda aquela parte louca, sabe, que a gente tem que correr atrás para mudar de país, especialmente para o Chile. Mas outras coisas que talvez você nem sabia que eram importantes assim na hora de morar fora. Então eu já falei de tudo isso por aqui, vou deixar a playlist aqui em cima. Então se você já conhece o canal, já sabe como funciona, já conhece meu trabalho, deixa o like aqui no comecinho do vídeo, tá bom? Porque eu sei que depois você esquece, mas o like me ajuda demais. E na última semana, nessa última semana da série, eu estou me dedicando a falar cada dia sobre um aspecto importante da adaptação, né? Que é uma coisa que a gente precisa dar muita atenção quando a gente muda de país. Primeira dica: faça um bom planejamento. E planejamento inclui pesquisa, sentar, anotar, sabe? Fazer contas, investigar, olhar outras opiniões. Não se canse de procurar informação. E se possível, gente, faça isso por meses, tá? Uma mudança de país não é algo simples, é muita coisa em jogo. Por isso até que eu quis fazer essa série aqui, para entrar em detalhes em assuntos densos. Eu sei que o começo dessa série pode ter sido assim até difícil às vezes de digerir, não eram, né, vídeos muito legais, às vezes precisavam ser longos, mas é porque eu precisava mesmo entregar informações em detalhes que você não vai achar num livro, que você não vai achar com facilidade por aí, a não ser mesmo de uma pessoa que já mora no país. E aí depois que você pesquisou tudo isso, vai para a parte prática, sabe? Até monta uma planilhinha, eu não sei, o método que é melhor para você aí, mas pensa daqui quanto tempo você quer estar lá, quanto de dinheiro você vai precisar até lá, quais as coisas que você vai precisar ir mudando nesse caminho, todas as coisas que você precisa resolver. Assim, tem que ter meta, entendeu? Começo, meio e fim, tem que ser um objetivo que você vai buscar. E para isso você precisa ser super disciplinado. As melhores experiências em outro país estão com aqueles que não tiveram preguiça de pesquisar, de fazer um bom planejamento e que não tiveram uma má disposição em mudar aquilo que precisava ser mudado. Esse é o grande segredo. E a próxima dica com você tem a ver com felicidade. Felicidade. Evite escolher coisas que mudem radicalmente a sua vida. A maioria das pessoas que não se adaptam a uma outra cultura, a um outro país, seja o Chile, seja qual país for, quando você começa a conversar com elas para entender por que elas não se adaptam, você percebe que grande parte delas fez escolhas muito radicais no começo. Às vezes elas tinham um padrão de vida melhor no Brasil e tiveram que abrir mão desse padrão de vida lá fora. Então lá fora é um padrão de vida que elas nunca tiveram, muitas vezes inferior. Às vezes elas eram pessoas que moravam sozinhas no Brasil. E aí receberam a oportunidade de morar com o namorado, com a namorada, e elas nunca tiveram, por exemplo, uma experiência de morar com alguém já no Brasil. E aí, na hora que elas se viram obrigadas a conciliar, né, um casamento, porque quando você vai morar junto é isso, independente do formato que seja, quando elas tiveram que conciliar um casamento, que era algo que elas nunca passaram antes, com uma mudança de país, com tudo que isso implica, era muita coisa para adaptar ao mesmo tempo, sabe? E isso ganha uma proporção ainda maior se essas pessoas são de diferentes culturas. São poucos os que conseguem manter as duas coisas, mas assim, exige uma maior adaptação. Tem outras coisas também nesse momento que podem significar uma mudança radical, como por exemplo, existem famílias que por não ter condições de viver de uma forma melhor em outro país, ao menos inicialmente, vão morar com os sogros. E aí, gente, a gente não precisa nem mudar de país para saber que muitas vezes essa decisão não dá certo. Então, o meu conselho para você é: evite fazer escolhas muito radicais no começo, porque mudar de país em si já é uma escolha radical. Quanto mais você puder evitar adaptações desnecessárias, sabe? Você já vai ter que se adaptar com outra cultura, outro idioma, outra forma de fazer tudo, outro mundo. Então, não coloque mais coisas do que você é capaz de suportar. E lembre-se sempre que o objetivo ao mudar de país é ter uma vida igual ou melhor do que a que você tinha no seu país de origem. Então, assim, se nesse momento a oportunidade que você recebeu para morar no exterior não vai te dar uma condição igual à que você tem hoje no Brasil, ou melhor, não mude. Espere um tempo favorável, espere as condições melhorarem, porque às vezes você vai frustrar a sua experiência porque o financeiro ou a qualidade de vida não vai te ajudar. E se for para, sabe, abrir mão dessas duas coisas, fica onde você tá. Vai ser melhor. Terceira coisa importantíssima que eu até já dei uma mencionada em vídeos anteriores é:
crie uma rotina antes de se mudar, sabe? Se você vai mudar com um trabalho, ótimo, pelo menos boa parte do seu dia aí a sua agenda já vai estar preenchida. Mas se você vai se mudar sem trabalho, cuidado com isso, porque quando você passa muito tempo em casa, você se sente ainda mais sozinho, você não cria oportunidades. Então, assim, morador é diferente de turista, morador precisa de rotina. Então já vai pensando o que você, como, né? Você vai preencher a sua agenda no começo, você vai fazer um esporte, você vai fazer um curso, enfim, crie uma rotina, nem que seja assim, 3 horas do seu dia que você passa fora da sua casa. Outra coisa aqui que eu gostaria de recomendar e que vai parecer papo de fitnessa, mas não é isso, é que você faça uma reeducação alimentar. Eita, como assim? Calma, vou te explicar. É que no Brasil, e qualquer país do mundo, né? Mas falando especificamente do Brasil, a gente tem muitos alimentos típicos que a gente nem percebe mais que são tão típicos assim. Então, se a sua alimentação, boa parte dela, pelo menos 70% dela, todos os dias, é de alimentos muito típicos, você vai ter uma dificuldade lá fora, né? Porque quando a gente sai de um país, a gente também deixa nesse país a alimentação que ele tem. Então, você não vai encontrar toda essa variedade de alimentos que você encontra no Brasil. No Chile, né, graças a Deus, a gente tem de tudo por aqui. Os supermercados têm uma ampla gama de produtos, tem muitos produtos de outros países também. Tem verdura, frutas, legumes, tem opções para vegetarianos, celíacos, intolerantes a tudo que você possa imaginar. Tem restaurantes nesse sentido também. Então, assim, dá para se virar. Eles não vivem só de abacate, nem só de frutos do mar, etc. Tem um montão de outras coisas. Então isso não vai ser o problema. Mas eu tô falando especificamente para aquela pessoa que só toma o café daquela determinada marca. Eu tô falando especificamente para aquela pessoa que todos os dias precisa de um cuscuz ou de uma tapioca. Tô falando para aquela pessoa que nem que seja uma vez na semana precisa tomar um açaí. Eu tô falando daquela pessoa que não abre mão de comer com arroz e feijão todos os dias. Aqui, por sorte, você vai encontrar arroz e feijão no supermercado, mas nos restaurantes você vai encontrar apenas arroz, porque essa combinação de arroz com feijão é do Brasil. Então, assim, morando fica mais fácil, você pode cozinhar feijão na sua casa. Mas a minha dica vai especificamente para essas pessoas que comem alimentos que são bem típicos todos os dias. Inclusive, eu tenho um vídeo bem interessante aqui no canal, eu não quis fazer ele de novo porque ele já está bem completo, que é como se adaptar à alimentação de outro país, não só quando você mora fora, mas também em viagens. É muito importante que pelo menos 6 meses antes de você se mudar de país, você comece a mudar os seus hábitos. Se todos os dias você come tapioca, passa para uma vez por semana. Se todos os dias você come determinado alimento, vai reduzindo. Ou, sabe, vai fazendo escolhas de alimentos mais universais. E pode parecer uma besteira, mas tem muita gente que volta para o país de origem por não se adaptar a outra alimentação. A próxima dica tem a ver com a cultura, e você vai identificar isso em muitos países, não só no Chile. A dica é: menos é mais. Gente, a simplicidade conquista, ela aproxima. E você vai notar aspectos mais simples em várias culturas. É muito comum você escutar de brasileiros que foram visitar determinado país e falaram assim: nossa, eu achei que as mulheres são mais simples, né? Para se arrumar, para se produzir, enfim. Ah, eu acho os homens, sei lá, um pouquinho menos vaidosos. Ah, eu acho que as festas deles são mais simples, sabe? Eu acho que as festas infantis não tem tanto auê, não sei o quê. Eu acho que as festas de casamento são mais tranquilas. Ah, eu achei que em geral a cultura é mais simples ou mais minimalista. Você vai encontrar isso em culturas europeias, você vai encontrar isso no Chile, você vai encontrar em muitas outras culturas, tá? E isso, de novo, não é uma crítica a essas culturas e muito menos é uma crítica ao Brasil, mas é algo que você vai perceber. Especificamente, as mulheres vão perceber muito que os hábitos de moda são diferentes, o consumismo com relação a isso é bem menor. Você vai perceber também até na aquisição de cosméticos, de acessórios, etc. Então, a minha dica para você é não se assustar com isso em outros países e, principalmente, não criticar isso em outros países. E lembrar que a regra do menos é mais vai te ajudar muito a ter amigos, a ter emprego. O menos é mais no comecinho para você vai ser ótimo. Eu costumo dar um exemplo que talvez para todas as pessoas não vai ser muito familiar, mas para mim é. Eu sou cristã,
toda uma vida em igreja, até hoje eu vou, sou praticante e tal. E quem é cristão talvez acho que vai entender melhor o que eu vou falar aqui. Mas, por exemplo, existem igrejas e igrejas, né? Umas mais tradicionais, outras nem tanto. Mas, em geral, quem cresceu em igreja sabe que às vezes rola uma dificuldade. Às vezes você faz uma programação especial e você quer convidar um amigo para ir assistir, e esse amigo não é religioso. Se for mulher, até homem mesmo, e você convida essa pessoa para assistir, uma das primeiras coisas que vem na cabeça dela é: caramba, mas eu não tenho uma saia. Putz, vou ter que tirar meu brinco, no caso da igreja ser um pouquinho mais tradicional, né? O homem, ai, putz, não tem um terno, uma roupa social. Ou, putz, que chato, não quero pôr uma roupa tão formal, não sei o quê. Porque, em geral, essa é a visão que as pessoas têm da maior parte das igrejas, né? Enfim, de novo, existem igrejas e igrejas, mas eu tô dizendo que é comum, quem cresceu em igreja sabe o que eu tô falando, você escutar esse tipo de argumento, né? Em moda a gente aprende e no dia a dia a gente também aprende de que a roupa, ela pode tanto ser um código de aproximação, como também um código de afastamento, sabe? Então, às vezes, o nosso excesso de produção, né, que não tem erro nisso, mas é um costume da brasileira, do brasileiro em geral, essa moda, essa preocupação excessiva, entre aspas, por isso, pode afastar outras pessoas também, né? Às vezes você vê, você mesmo segue muitas pessoas no Instagram que você acha a roupa delas maravilhosa, o estilo delas incrível, você até pega umas referências, mas eu tenho certeza, e muitos até comentam isso, né? Você abre o Instagram e vê um monte de comentário desse. Putz, eu não sei se eu vou continuar seguindo, porque não tem muito meu estilo de vida, embora eu ame, mas eu não tenho condição, né, para comprar tudo isso. Acaba não sendo uma referência para mim nos dias, né, no meu dia a dia. E é comum também as influenciadoras escutarem de algum seguidor, seguidora: nossa, eu te vi na rua, mas você tá sempre tão elegante, assim, tão linda, e eu, sabe, tão normalzinho, tão normalzinha, preferi não me aproximar. Então, gente, esse é um dos motivos, talvez, de gerar no começo algum constrangimento, a outra pessoa não se aproximar tanto. E esse é um dos motivos também que várias brasileiras, homens menos, né, mas várias brasileiras criticam em outras culturas. Não é legal você criticar a forma como as pessoas se vestem. Cada um tem o seu estilo. Eu acho sim que no Brasil a gente é mais cobrado esteticamente, ou rola essa pressão com relação à moda, principalmente sobre as mulheres. Mas se você no Brasil se sente pressionada de alguma forma, aproveita que em outras culturas não é assim. Então abuse do minimalismo, abuse aí sabe, de sair um pouquinho com menos produção, enfim. E isso, pode apostar, isso vai gerar aproximação entre as outras pessoas. Você não tem que deixar de ser você, nem tirar o seu estilo. Mas assim, algumas coisas aproximam mais. E você leva essa regra da moda para outras coisas. Se, por exemplo, você fizer uma festa na sua casa e for convidar estrangeiros, quanto menos decoração, quanto menos frufru, quanto menos expectativas, surpresas você fizer, mais ele vai se sentir confiante para entrar ali, sabe? Festa infantil, festas infantis às vezes podem ser um grande motivo assim de constrangimento. Eu sei que o tema é polêmico, mas constrangimento no sentido de que às vezes você convida, ou seu filho é convidado para alguma festinha de algum coleguinha da escola, e é uma festa assim surreal e aí seu filho volta e você não tem condições de oferecer aquela mesma festa para ele, ou tinha tanta coisa nessa festa que a criança nem aproveitou tanto porque não é a realidade dela. Então assim, essas coisas no exterior elas ficam ainda mais acentuadas. Então assim, se você não conhece a pessoa ainda, mas você quer fazer uma aproximação, se é a sua primeira entrevista de emprego nesse país, se é o seu primeiro contato de amizade com outras pessoas, se você quer chegar nos filhos dela, se você quer namorar alguém, etc. Para tudo isso, lembra do que a Fernanda tá falando para você hoje, tá? Menos é mais, vai pelo simples, depois você vai deixando as coisas mais elaboradas aos poucos, mas lembra do que eu tô te falando, vai funcionar. E eu não poderia deixar de reforçar algo que eu já falei aqui, que é: tenha uma reserva financeira. Eu acho que esse momento que o mundo está passando está reforçando a importância da gente ter dinheiro guardado ou dinheiro investido. Quem não tinha isso antes, agora talvez vai começar a dar um pouquinho mais de atenção. Então, lembre-se disso e leve isso assim para a vida e em dobro quando você for morar fora. Como eu já expliquei, você vai demorar a ter uma conta em banco, você vai nascer para aquele país, você vai nascer, literalmente. Até você ter um histórico financeiro vai demorar.
Se você tiver qualquer perrengue financeiro, é bom você ter uma reserva. Lembra sempre que a gente está falando de outra moeda, vai envolver câmbio. Aqui no canal a gente também já fez um vídeo sobre o custo de vida no Chile e nesse vídeo também você pode saber o custo de vida de vários outros países e assim se planejar bem. Procure nesse novo país, assim que você chegar, lugares que te permitam fazer vínculos. Academia. Se você se inscreve em alguma academia, geralmente você vai encontrar, principalmente se você for sempre no mesmo horário, basicamente as mesmas pessoas, é uma chance de fazer amigos. Igrejas, por exemplo, também proporcionam isso. Você pode procurar lugares que pratiquem esportes, lugares para fazer algum voluntariado, lugares onde você saiba que aquele grupo de pessoas vai se reunir com frequência. Isso é essencial no começo, onde você vai morar num lugar onde você não conhece ninguém e estabelecer um vínculo, nem que você troque o vínculo no futuro, porque pode acontecer muito isso, né? Você conhece um grupo de pessoas inicialmente, e aí você percebe com o tempo que você não se identifica com elas. Porém, nesse começo, você precisa ter um lugar que te gere alguns vínculos, para você não passar muito tempo sem conhecer ninguém. Trabalho é uma ótima opção, um curso é uma ótima opção. Procure qualquer coisa onde você tenha a chance de ver essas pessoas pelo menos 2 vezes por semana. Uma outra forma de se adaptar mais rápido também, que para mim é imprescindível, é conhecer os principais museus desse país. Porque os museus contam literalmente a história desse lugar. E quanto mais você souber sobre esse lugar, mais você vai saber sobre as pessoas desse lugar. Por exemplo, aqui no Chile, especificamente em Santiago, a gente tem um museu que é muito importante para a história do país, que é o Museu de la Memória, que ele conta tudo o que aconteceu na época da ditadura. E a ditadura chilena marcou muito, assim como toda ditadura, né? Marcou muito a história do país. Fala muito sobre comportamentos que a cultura tem até hoje, hábitos que foram adquiridos nesse momento e que foram transpassados de geração para geração, tudo que impactou o país. E eu tenho certeza que as pessoas que foram a esse museu e absorveram toda a informação de lá começaram a identificar algumas coisas no dia a dia que sem ir a esse museu elas não iriam entender. Então faça isso é muito importante. Melhore a sua autoestima. Nem tudo o que vai acontecer no exterior é preconceito. Eu sinto que muita gente associa tudo a preconceito. Infelizmente existe, tá? Eu nunca sofri, mas infelizmente existe e você vai encontrar preconceito no Chile, você vai encontrar preconceito nos Estados Unidos, você vai encontrar preconceito na Austrália, no Canadá, você vai encontrar preconceito inclusive no Brasil. Infelizmente é um mal que está no mundo e eu não sei quando a gente vai exterminar, mas eu espero que ele acabe, e preconceito de diferentes formas. Os estrangeiros, em geral, às vezes eles associam tudo a preconceito, e nem sempre é. Vamos colocar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa está na fila do supermercado, e aí ela faz uma pergunta e o atendente do supermercado ou respondeu com má vontade, ou não olhou muito na cara dela e tal. Aí o estrangeiro já pensa, ai, mas é porque eu sou estrangeiro, sabe? Gente, às vezes não é assim. Às vezes o caixa do supermercado tá no mau dia. Às vezes ele é assim até com os colegas de trabalho, é o jeito dele. Entendeu? A gente encontra esse tipo de pessoa no nosso país, por que que a gente não encontraria em outros? Então, assim, eu acho importante a gente desassociar. É aquela coisa que eu falei no vídeo anterior de crenças limitantes, sabe? Quanto menos você achar que é esse tipo de coisa, mais você vai encontrar alternativas para melhorar a situação. Mas assim, melhora a sua autoestima. Às vezes é realmente um problema de autoestima. Às vezes, quando a gente está com uma autoestima não muito boa, a gente procura a culpa do que está acontecendo no outro. E às vezes a gente só precisa se amar mais e acreditar que não, ele não me tratou mal. Não, achei que foi normal. Sabe? Às vezes tem a ver com a nossa autoestima também. Então, assim, antes de culpar o outro, vamos se entender e vamos melhorar isso. E obviamente que se for uma situação assim escancarada de preconceito ou até mesmo preconceito velado, assim tal, a gente vai ter como saber. Acredite em mim, a gente vai ter como saber. Mas tem coisas que não são. Às vezes tem coisas que são realmente da nossa autoestima, da nossa carência por estar num lugar novo, dos nossos medos. Nem tudo tem a ver com que o outro não me quis porque eu sou estrangeiro. Mas já que a gente falou sobre preconceito, eu acho importante te dar essa dica, tá? Você vai se adaptar muito mais rápido se você ignorar o preconceito brasileiro. Ele existe. Quando a gente começa a morar fora, existe muito preconceito com isso. Algumas pessoas aceitam numa boa, mas às vezes a gente encontra preconceito até na nossa família. Mas por que vai morar fora? Nossa, agora ela acha que o outro país é melhor que esse. Ah, não, porque renegou o Brasil e tal. Você vai escutar esse tipo de coisa. Você vai escutar que brasileiro não deveria, nunca mais o brasileiro que mora fora, nunca mais deveria opinar politicamente.
Mas muita gente nem sabe que a gente é obrigado a votar em presidente quando a gente está fora do Brasil. A gente é obrigado, até para manter o visto em dia e outras coisas. Eu já falei disso aqui. E você nunca vai deixar de ser brasileiro só porque você mudou de país. Morar fora é tipo aquele negócio assim de que seus pais se separam, mas você nunca deixa de ser filho e eles nunca deixam de ser seus pais. É a mesma coisa, gente. Você só vai mudar de país, você não vai deixar de ser brasileiro. Mas muita gente nunca vai entender isso. E você tem que, fechar os seus ouvidos para essas coisas, não se magoar. No começo vai ser complicado, vai ser difícil, mas assim, lembra que você tem outras coisas mais importantes para se preocupar. Se você ficar dando atenção a isso, gastando energia com isso, tentando fazer, inclusive as pessoas que você mais ama, entender o porquê das suas escolhas, às vezes é um desgaste sabe, desnecessário. E vai ajudar muito na hora que você for contar para sua família que você tomou essa decisão, que você já fez decisões onde eles vão ficar tranquilos, que você escolheu um bom lugar para morar, que você está indo com uma boa condição de trabalho, que você tem uma reserva financeira, blá blá. Às vezes, muito do preconceito ou da falta de apoio da sua família vem do fato deles não saberem o quão preparado você está para essa decisão. E às vezes, então, 50% desse mau humor deles com relação à sua decisão passa quando você apresenta que você está bem, que você está fazendo boas escolhas. Mas assim, em geral, o segredo é ignorar mesmo. E por último, a única forma de se adaptar é ter paciência com você mesmo. Eu sinto que a maioria, né, quer se adaptar muito rápido, né, quer que em 6 meses já não esteja sentindo saudade, já esteja 100% acostumado e tal. Cara, você passou toda uma vida no mesmo país, o mesmo código, o mesmo idioma, a mesma forma de falar, de se vestir, de agir, de trabalhar e tal. E aí você esquece tudo isso, né? Seus 30 anos, seus 15 anos, sei lá quantos anos são nesse país. E aí você quer que em meses nesse lugar, ou até mesmo em menos de 2 anos, você assim esteja 100% acostumado, sabe? Não, dê o tempo que você precisa. É renascer, sabe? É a vida zerada e você acaba de nascer para esse país com documentos, com idioma, com comportamento, com tudo que isso implica. Então, assim, tenha paciência e seja flexível com você também, sabe? Não é porque você tomou a decisão de morar fora que você está obrigado a sustentar essa decisão para sempre. Se você não se adaptou realmente, você pode e tem o direito sim de voltar para casa. E isso não tem que significar uma vergonha nem nada. Graças a Deus que a gente tem o poder de escolha e que a gente pode mudar a opinião sempre. Se há 2 anos atrás você falava que você não gostava, sei lá, de manga, e hoje você tá achando manga uma delícia, você não tem que esconder isso. A gente tem a liberdade de escolha de mudar de opinião. Se a gente foi preconceituoso um dia, se a gente disse frases que a gente nem sabia que era preconceito, a gente não precisa ficar dizendo isso para sempre. A gente pode mudar de opinião. Se um dia você achou que morar fora era o melhor para você, e aí você tentou essa experiência e não gostou ou não funcionou, volte. Isso não tem que significar uma vergonha. Eu sei que você abriu mão de muitas coisas, eu sei que isso significou aí um montão de renúncias e tal, mas a gente tem sempre que fazer escolhas que nós acreditamos que sejam melhores para nós. Então, seja flexível com você também. Agora, se você é uma pessoa que está vendo esse vídeo e está justamente pensando se você volta para o Brasil ou para o seu país de origem, seja ele qual for, eu recomendo você ver um vídeo que tem aqui no canal que se chama A Síndrome do Regresso, que é o que costuma acontecer com pessoas que voltam ao país de origem. Assim como existe um tempo de adaptação quando você vai morar fora, também existe esse mesmo tempo de adaptação quando você volta para o seu país de origem. E acredite em mim, não é menos doloroso que se acostumar com uma vida no exterior. Infelizmente. Dá uma olhada, é bem interessante. Bem, pessoal, essas eram as dicas que eu queria dar para vocês para iniciar uma vida no exterior de uma forma muito mais leve. Vai implicar sacrifício, né, entre aspas, vai implicar adaptação, obviamente, vai implicar tempo, mas eu acho que fazendo essas coisas já alivia muito, 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 muito. Espero que vocês estejam gostando da série, deixa seu comentário aqui embaixo e amanhã a gente volta para o último episódio da série Guia para Morar no Chile. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away.